como falamos, o conhecimento, você não pode ser um burro que carrega os livros. Você tem que absorver, não leia, estude os livros. Então, quando você quer encontrar respostas, você buscando na fonte da vida, você vai encontrá-las. Então, sabe o que eu queria... Tem umas coisas que eu quero falar, mas antes disso eu queria te perguntar assim, eu queria que você me trouxesse o que para você seria um tripé da sabedoria. Assim, o que seriam 3 grandes princípios que são aplicáveis ao nosso dia. Rapaz, tá concentrado aqui. Tá assim, gostando? Depois vai se converter ao judaísmo. Mas você sabe que tem a circuncisão. Olha, cara, ele ficou assustado. Mas fica tranquilo, eu vou trazer um médico. Só tem Parkinson, tem problema? Eu queria, sabe assim... O tripé, são, boa. o que são 3 coisas que são práticas, né? Para alguém que busca mais sabedoria, para que essa pessoa possa aplicar hoje na família dela, nos negócios dela, no jeito de pensar, no jeito de agir. Eu queria 3 coisas práticas pra gente. Estudo. Estudo. Quantos livros você lê por semana? Você, Thiago? Eu? Uns 3 no mínimo, te conheço. Tem uma época que eu tinha meta de ler muito livro. Ele tem cara de que ele lê e constante. Então, o estudo antes de mais nada. Mas como falamos, o conhecimento, você não pode ser um burro que carrega os livros. Você tem que absorver, não leia, estude os livros. E escolhe o conteúdo que vai lhe favorecer no caminho que você mesmo escolheu. Porque nem todo conhecimento é positivo para você. O que é positivo para você não é positivo para mim. Ah, mas como é que eu vou definir esse conhecimento? Que eu vou investir energia e tempo, que é um ativo precioso também. Quais são as suas paixões? Então, o estudo tem que estar vinculado às suas paixões. Ok? Para você não desperdiçar tempo acumulando conhecimento que para você não vai ser necessário. Mas que para você para ele é outro. Então, o estudo alinhado às paixões. O motivo de estar alinhado às paixões é para que você tenha prazer nisso, gosto nisso. E se transforme numa autoridade naquela paixão que você naturalmente nasceu com ela. E por último, aplique o conhecimento com sabedoria no sentido de não seja egoísta. Quebre as barreiras do egoísmo e quanto mais você compartilhar, mais você vai interiorizar isso no seu coração. Então, compartilhar conhecimento, quem é o principal beneficiário? O comunicador. Total. Quanto mais você compartilhar, mais você vai multiplicar. Mas quanto mais você compartilhar e comunicar, mais isso vai ficar enraizado como uma segunda natureza na sua personalidade, a ponto de ser impossível desconectar você dessa segunda natureza. E esse é o grande segredo, porque às vezes você vai precisar transitar em ambientes que não são os melhores ambientes, que favorecem a sua intelectualidade, mas você precisa estar, pelo menos os líderes precisam estar. E como é que eu não vou me desviar? Como é que eu não vou sair da linha? Porque o meu conhecimento está alinhado às minhas paixões e eu me comunico de uma maneira poderosa, onde esse discurso está vinculado aos meus valores e ao meu propósito maior. Então, acho que esses 3 pilares, essas 3 lacunas... Estudo alinhado às paixões e comunique isso. Porque quando você multiplica, você interioriza com mais intensidade, Thiago. E quando você olha para isso, assim, é interessante que você está falando sobre algo que é um princípio quando a gente olha para os patriarcas. Claro. Que é o seguinte, tudo que eu pesquisei, estudei, tende à abundância. Sim. Tudo tende à abundância. Sim. Então, olha a lógica interessante que você trouxe pra gente. Você trouxe a lógica de que estuda é o quê? É você se desenvolver aqui por dentro. Estuda algo que você tem a paixão para que você possa continuar fazendo isso por muito tempo e que você esteja animado com isso. E depois, compartilhe. Exato. Né? E aí, olha como essa lógica se aplica a tudo. Exato, mas o compartilhamento não é óbvio que você vai ter um impacto, mas isso impacta você acima de tudo. Muito bom. E olha como essa lógica que ela se aplica a tudo. Tá? Primeiro... Eu preparei umas coisas aqui. Posso ler rapidinho pra gente? Claro. Olha só. O podcast é do primo. Quando a gente olha para Adão, né, tá escrito assim, ó. Deus abençoou muito e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, eu tô falando aqui de multiplicação. Sim. Certo? Aí você pega Noé, tá aqui, ó. Tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem. Multiplicação de novo, igual você falou. Quando você olha para Abraão, tá aqui, ó.
Vá, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, blá, 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 farei de você um grande povo. Eu abençoarei. De novo, multiplicação. Sim. Quando a gente olha para nossa vida, por exemplo, você olha para a autoridade, né? Eu olho para a autoridade. Eu quero falar de emagrecimento, por exemplo. Certo. Cara, eu tô acima do peso. Não dá. Eu não tenho autoridade. Então, primeiro eu faço o quê? Eu me transformo, não é? Ou seja, eu estudo. Ok. Igual você falou, eu estudo. Então, eu me desenvolvo. Eu tenho resultado da minha vida. Ok. Quando eu tenho resultado da minha vida, eu tenho um grau de autoridade que eu mudei a mim. Exato. Agora, eu mudo aos outros. Quando eu mudo os outros, eu tô fazendo o que você falou. De multiplicar esse conhecimento. Perfeita, não é? perfeita. E quando eu mudo os Conexão outros, perfeita. até as autoridades falam que eu sou uma autoridade. Isso daqui acontece em tudo. Claro, claro. Tá tudo. É igual, orar. É um princípio. Tá escrito na Kabbalah que Deus olhou para as escrituras sagradas e criou o mundo. Então, quando você quer encontrar respostas, você buscando na fonte da vida, você vai encontrá-las. Então, essa tua conexão, ela é 100% válida. E é assim que se estuda, Thiago. Cara, esse é o assim que se princípio do estuda. É você deixando a sua colaboração, você deixando a sua conexão e o seu prisma. A mesma passagem estudada por um menino vai ser interpretada diferente por um adulto. E quando você é casado, você enxerga de outra maneira. Quando você é avô, você vai enxergar de outra maneira. Quando estiver no final da sua vida, você vai enxergar o mesmo trecho. Você pode enxergar por vários prismas e por vários ângulos. Por isso que a Torá é infinita. E não existe terminar ela. Quando a gente abre o Talmud, você começa pela página B, Beit. A página 2, mas e a 1? Não existe. Quando você terminar, você vai olhar, puxa, eu nem comecei. A página 1 não existe. Eu nem comecei ainda. Começa na página 2. Começa na página 2. Cara, que loucura. É muito louco, porque essa mesma lógica que você falou é muito interessante, porque o que você falou tá alinhado a princípios. Sim. E pra mim isso daqui é a validação. É inegociáveis. Sim. E isso daqui funciona em tudo. Então isso aqui pra mim é a validação de que tem o carimbo de Deus na jogada, né? Se você olha pra semente, né? Você pega a semente e você jogou no solo. Não acontece nada com a semente. Porque é só uma semente, ela não tem poder sozinha, né? Quando você joga ela no solo e ela começa a germinar, ela começa a se desenvolver onde? De dentro pra fora. Perfeito. Então ninguém tá vendo lá fora. É o que você falou, estudo. Ou seja, ninguém tá vendo, cara, mas você tá se desenvolvendo. Aí quando a semente cresce, de fora pra dentro, os outros reconhecem, caramba, como essa pessoa tem conhecimento, como ela é inteligente. Que é o DNA. É o DNA. Como essa semente tá grande. E aí quando você cresce, vira uma árvore, todo mundo tá te vendo, aí você faz o quê? Você pega os frutos, cara. Sim. E distribui os frutos, gera fruto. Sim. E aí depois é o ciclo, porque esses frutos que você espalha tem as sementes que vão pros outros. Sensacional. Isso é um E grande princípio. tem um porém. Você pode, em laboratório, desenvolver uma fruta, uma maçã muito mais vermelha e muito mais gostosa e maior. Mas ela não tem a semente que vai gerar outras maçãs, porque ela é artificial. Cara, Então, vou deixar uma foto aqui. a semente ela tem que ser verdadeira e não artificial, senão ela não vai gerar outros frutos. Olha, cara, é verdade. Não, em laboratório você cria uma maçã muito mais gostosa, uma melancia muito mais apetitosa, mas não tem a semente que plantada no solo fértil vai gerar outras frutas. Então tem que ser original. O original contagia. O original faz com que esse sentimento perpetue. Por isso que a alegria é tão importante no judaísmo. Mas sabe que hoje o que está acontecendo hoje, né? As pessoas elas não estão respeitando esse princípio. Não estão. Estão pulando os processos. Estão né? pulando os processos. E aí que a princípio não dá certo. Eu estava em Jerusalém ali, né? Animal. Cara, eu conheci muitos hotéis legais. Lá tem cada hotel bacana, né? É verdade. É uma coisa impressionante. Verdade. E aí eu tava lá no hotel comendo uma maçã. Aí eu tava comendo maçã. Aí eu peguei e joguei no lixo. Comi, assim, e joguei no lixo. Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, olhei pro lixo, tava lá a maçã. Como que tá a maçã? Comida aqui, ó. Né? E aí você tinha o centro. Olha. E em volta a maçã comida, porque você come a maçã claro. assim. Eu olhei pra maçã assim, Ravi, eu fiquei olhando pra ela, refletindo. Só coisa que Deus te revela mesmo. Eu olhando pra aquilo e falei, caramba, é isso que eu não posso fazer. Que é o quê? Comer o fruto e jogar a semente fora. Não é? Você pega assim a maçã, come e joga no lixo. Aí você vê o que tá no lixo? A semente. Que desperdício. E Sim. aí é que as pessoas fazem, por isso que elas ficam escravas. Porque elas jogam fora a semente e comem fruto, pô. E interessante, nós precisamos observar mais. Porque os sinais, eles estão nos lugares que você menos espera. E quando você planta a semente, ela apodrece antes de florescer. Você já parou para pensar nisso? Quando você o quê? A semente apodrece. Sim. Depois que ela apodrece que nasce Ela a fruta. explode, né? Morre. Explode, Exato. Então isso é um processo também.
Não existe você pular as etapas. É um passo de cada vez. Tem uma frase de um grande cabalista: se você vai com muita sede ao pote, você perde o brilho no olho. Porque você vai quebrar a cara. Agora, vai step by step, que o brilho no olho vai aumentar cada vez mais, porque cada pequena conquista é uma realização, uma satisfação, que vai te dar mais energia, uma motivação ainda maior para você seguir adiante. Tem um Guinness Book que eu gosto de ler de vez em quando, e tem um homem que entrou no Guinness porque engoliu uma bicicleta. Eu, poxa, como é que vai engolir? Aí ele triturou a bicicleta em micropartículas e engoliu a bicicleta e entrou no Guinness. Tem louco para tudo, mas olha a lição. A meta tem que ser triturada em micrometas. Aí você vai conquistar o que você quiser na sua vida. Mas respeita o processo. A semente apodrece e depois ela floresce. Isso é um fundamento muito importante.